gravação, então, da correção desta atividade. O texto não era muito grande, porém é maior que um poema. Eu espero que vocês tenham lido. Eu sei que todo mundo tem uma vida bem corrida, então já coloquem este áudio, este vídeo na gravação aí acelerado 1.5, 1.7, 2.0, como ficar melhor para vocês. Não lerei o texto todo, só irei fazer a correção. Vamos lá? Dentre os textos jornalísticos existem notícias, entrevistas, charges, tirinhas, reportagens e crônicas. Rubem Alves era cronista, porém suas crônicas ultrapassaram o limite dos jornais, tornaram-se textos literários por serem atemporais. Por que as crônicas de Rubem Alves são atemporais? O primeiro texto disponibilizado aqui no canal foi uma crônica do Rubem Alves e ela também é atemporal. Eu falei para vocês que eu a conhecia já há mais de 15 anos, então... como Rubem Alves já morreu há 6 anos e suas crônicas ainda são lidas, elas ainda nos fazem refletir, porque elas trazem temas, apesar de serem temas do cotidiano, não são temas que são descartados, são temas que podem ser abordados a qualquer época, elas não estão presas a um determinado tempo, são reflexões que podem ser feitas em qualquer momento. 2. Para compreender melhor o texto, pesquise o significado das palavras ou expressões destacadas nos trechos abaixo, explicando o seu significado. Isso aqui é interessante quando vocês forem fazer esse tipo de atividade, criar frases para empregar estas palavras. Desta forma, vocês também podem ampliar o vocabulário caso vocês não conheçam determinadas palavras. É bem interessante este exercício. A. Um homem resolver viver nas matas para gozar o mistério da vida selvagem. Aqui a palavra gozar tem sentido de desfrutar. Muitas pessoas, não, na verdade não, muitos adolescentes, né, associam a palavra gozar somente à relação sexual. Isso é um comportamento típico de adolescente. Pessoas adultas que se comportam dessa forma demonstram bastante infantilidade, não saíram da adolescência ainda. Então, a palavra gozar tem vários significados e pode ser usada então para desfrutar, inclusive quando a pessoa está de férias, está gozando férias. B. Muito embora vai deixando desolação por onde passe. Desolação no sentido de uma tristeza, algo ruim, um sentimento um tanto quanto negativo. Próxima. Imagino que os outros, encerrados em suas pequenas bolhas metálicas rodantes. Encerrados, fechados, tá? E pequenas bolhas metálicas rodantes, carros. D. Questão de afinidade, questão de semelhança, de ter sentimentos iguais. Letra E. E sua copa florida é despudorada. Despudorada que não tem pudor, que não tem vergonha. E triunfante exaltação do cio. Cio, período de reprodução dos animais. O que é uma coisa morosa, moroso, que é a palavra da letra F? Moroso tem a ver com alguma coisa lenta, que é feita devagar. Muita gente acha que é o contrário, que moroso é rápido. Não, gente, moroso é devagar. Nós sempre dizemos que a justiça brasileira é morosa, porque ela é lenta demais. Letra G. De repente, esta árvore de outros espaços irrompe no meio do asfalto. Irrompe, ou seja, ela sai do nada, mas de maneira repentina, abrupta, um tanto quanto violenta. H. Acho que não foi sarça ardente. Esse aqui realmente, se não tem um certo conhecimento bíblico, vai precisar de uma pesquisa. Sarça ardente é aquele arbusto que fica queimando na citação bíblica, mas não se consome, é lá do Êxodo. Também eu acho um sacrilégio chegar perto e pisar as milhares de folhas caídas, tão lindas, agonizantes, tendo já cumprido sua vocação de amor. Sacrilégio no sentido de pecado, e agonizantes que estão no fim de sua vida, estão terminando a sua jornada, estão morrendo. Então, sacrilégio, um pecado, e agonizantes que estão morrendo. E despeito, a despeito de toda a nossa loucura, os IPs continuam fiéis à sua vocação de beleza. Despeito aqui no sentido de que eles não estão nem aí pra gente, eles não estão preocupados com a nossa opinião, eles continuam fazendo o que gostariam de ser feito, ok? Então, eles nos desconsideram. Acho que essa expressão é melhor. 3. No primeiro parágrafo, o cronista contrapõe dois ideais de homem. Um que seria considerado bom aos olhos da sociedade, um seria bom, vamos grifar aqui, e o outro não. O autor concorda com a opinião geral sobre o tema? Vamos ver.
Voltar aqui, o primeiro parágrafo. Thoreau, que amava a natureza, Thoreau, sei lá, Thoreau, não sei se é francês, né? Escreveu que se um homem resolver viver nas matas para gozar o mistério da vida selvagem, será considerado uma pessoa estranha ou talvez louca. Se ao contrário, se puser a cortar árvores para transformá-las em dinheiro, muito embora vá deixando a desolação por onde passe, será tido como um homem trabalhador e responsável. Lembro-me disso todas as manhãs, pois na minha caminhada para o trabalho passo por um ipê rosa florido. É óbvio que o Rubem Alves concorda com a pessoa que usufrui da natureza, ele é um defensor da natureza, porque a natureza, as árvores nos trazem beleza. Então o autor concorda com a primeira... Não, ele concorda com a opinião geral sobre o tema? Não, porque ele não acha que as pessoas que vivem como amantes da natureza são doidas, né? Ele não considera essas pessoas como loucas, então ele não concorda com a opinião geral sobre o tema. 4. O que significa a expressão? Devem imaginar que não funcionam bem no final do segundo parágrafo. Por que as pessoas pensariam algo assim? Voltemos ao texto, sempre voltando ao texto. A beleza é algo tão grande que fico ali parado, olhando sua copa entre o céu azul, e imagino que os outros, encerrados em suas pequenas bolhas metálicas rodantes, em busca de um destino, devem imaginar que não funciono bem, ou seja, que sou louco, imaginam que eu não bato bem das ideias, porque está lá admirando o céu ao invés de fazer uma coisa produtiva, o céu e a árvore, né? Por que as pessoas pensariam algo assim? Significa que, aliás, porque as pessoas pensariam, porque elas estão mais focadas em seu trabalho, em ganhar dinheiro, que em admirar a natureza. Gente, eu não quero dizer que não seja importante trabalhar, é importante sim, só que nós precisamos também aproveitar um pouco mais a vida observando a beleza ao nosso redor, né? Isso aqui tem tudo a ver com o primeiro texto lá da pipoca, quando eu falei sobre Deus e a natureza também, né? No final do terceiro parágrafo, o autor dizem que os ipês fazem amor e estão no cio. O que essas afirmações indicam sobre as referidas árvores? Relaciona essas metáforas com o excerto. O ritual de amor do inverno espalhará sementes pela terra e a vida triunfará sobre a morte. O verde arrebentará o asfalto. Então, tem a ver com o período de reprodução das plantas. A época da floração é a época de reprodução das plantas. Por isso seria um cio, por isso seria um fazer amor. É uma metáfora que o autor usa para o período de reprodução das plantas. E então, logo em seguida, teremos árvores nascendo novamente. E 6. No quarto parágrafo, novamente, o cronista contrapõe ideias, dessa vez sobre os períodos de sua história. Qual a diferença entre a época da infância do autor e a época em que a crônica foi escrita? Voltemos ao quarto parágrafo. Conheci os ipês da minha infância, em Minas, os pastos queimados pela geada, a poeira subindo das estradas secas e, no meio dos campos, os ipês solitários, colorindo o inverno de alegria. Gente, inverno não precisa ser escrito com letra maiúscula, tá? As estações do ano não são escritas com letra maiúscula, o autor que escreveu aqui. E olhem só como ele usa as vírgulas nesse período, muito bem empregadas. Eu falei para vocês que um dos períodos, uma das coisas que nos ajudam a entender a colocação de vírgulas é ler bons textos. Então aqui, conforme uma regrinha que eu já passei lá no Instagram, em Minas é um adjunto adverbial de lugar e ele está deslocado, ele está no meio da frase, tá? Conheci os ipês na minha infância, em Minas. Isso aqui poderia estar lá no final de todo o período, que é o lugar do adjunto adverbial, mas ele passou para frente, então, vírgula obrigatória. Os pastos queimados pela geada, a poeira subindo das estradas e, vírgula depois do e, por quê? Porque nós temos um elemento explicativo. Na verdade, outro adjunto adverbial de lugar, no meio dos campos. Se nós não tivéssemos esse no meio dos campos, não haveria essa vírgula depois do e, tá? E os ipês solitários colorindo o inverno de alegria. O tempo era diferente, moroso como as vacas que voltam em fim de tarde, então tudo passava devagar naquela época. As coisas andavam ao ritmo da própria vida, nos seus giros naturais. Mas agora, de repente também entre vírgulas, porque também é um adjunto adverbial de tempo, esta árvore de outros espaços irrompe no meio do asfalto, irrompe o tempo urbano de semáforos, buzinas e ultrapassagens. E eu, aqui nós temos a vírgula antes do e porque é outro sujeito, ele está falando sobre as buzinas, sobre a árvore que nasce no asfalto, e aqui ele está falando de eu, então essa vírgula é obrigatória. E eu tenho de parar ante esta aparição do outro mundo, como aconteceu com Moisés, que pastoreava os rebanhos do sogro e viu um arbusto pegando fogo sem se consumir, no caso a sarça ardente, né?
Aqui, então, antigamente, no tempo de infância, o tempo passava devagar, ele conseguia observar melhor, tudo era com mais calma. E agora, na vida adulta, na cidade grande, tudo passa muito rápido. Tudo passa muito rápido. Qual a diferença, então, entre a infância do autor e a época em que a crônica foi escrita? A passagem do tempo. Naquela época, parecia que o tempo passava mais devagar, e quando ele escreveu a crônica, parecia que tudo passava muito rápido. Antes ele morava no campo, agora ele mora na cidade grande, e essa é uma grande diferença. Mas para as pessoas que são mais velhas e estão assistindo a este vídeo, também devem perceber isso. Parece que antigamente as coisas eram feitas com mais calma, hoje em dia passa tudo muito rápido. 6. No quarto parágrafo, novamente o cronista... desculpem, a próxima. 7. Explique com suas palavras a afirmação. O que é milagre para alguns é canseira para a vassoura de outros. Então, porque muita gente não consegue ver a beleza dos ipês ou das folhas e flores caídas pelo chão, acha que aquilo é sujeira e deve ser logo limpa. Conheço muitas pessoas assim. 8. Há duas intertextualidades no texto. Gente, intertextualidade é quando eu pego uma coisa de outro texto que já existe e faço uma referência no meu texto. Para a pessoa poder conhecer a intertextualidade, ela precisa ter conhecimento do primeiro texto ao qual é feito referência. Pesquise a passagem bíblica citada explicando. Então, ali é a parte do Moisés que vê a sarça ardente. Então, quando ele viu uma sarça ardente que se consumia, que queimava e não se consumia, então provocava um espanto, o mesmo espanto que ele sente ao ver os ipês florindo. E a letra B. Pesquise sobre os movimentos da música Primavera de Vivaldi e relacione-a, a música composta por Rubem Alves, no oitavo parágrafo. Então, antes de eu mostrar aqui um pouquinho da música Primavera, só vou pôr um pedacinho. Eu quero que vocês saibam, então, que Vivaldi é um compositor barroco lá do século XVII. Ele era um padre e ele estava rezando uma missa quando ouviu um passarinho cantar. No meio da missa, ouviu o tom do canto do pássaro. Ele parou de rezar a missa, foi lá anotar as notas musicais do canto do pássaro. E depois disso, ele pôde compor Primavera. Mas acham que ficou assim? Não, gente, era 1600. Ele foi proibido de rezar missas como um castigo, mas teve mais tempo para se dedicar à produção de músicas. Essa história é real? Não sei. Eu ouvi numa palestra, palestrante muito bom, lá em 2004 foi essa palestra, com o palestrante Robson. E eu nunca esqueci, porque eu achei muito interessante. Vamos ver. Então, o Barroco, época do Vivaldi, é uma época marcada por contrastes. Então, ele mostra o contraste na música, ok? Vamos ver. Nessa parte, ele mostra a calmaria da primavera. Essa parte inicial é para representar os pássaros cantando, as águas dos rios correndo. Lembrando que então ele morava Vivaldi era europeu e depois a primavera vindo depois do inverno, as geleiras descongelavam e formam lagos. Pensem nas geleiras nos topos das montanhas, descongelando e formando lagos, e as pessoas ficam muito felizes quando acaba o inverno e a primavera está chegando e começa a acontecer isso, tá? Então esse trecho da música mostra a felicidade.
tempestade. É comum, então, também na primavera o tempo começa a esquentar, vira tempestade. E aqui nós temos o contraste do barroco, a calmaria, a alegria e o momento de tensão. Então, essa parte da música que vai começar agora mostra o momento de tensão. Aí a tempestade passa e tudo se acalma. Vou parar de passar porque se vocês quiserem ouvir a música toda depois, vocês podem ouvir, né? 9. Penso que os IPs são uma metáfora do que poderíamos ser, de que forma nós, humanos, podemos ser metaforicamente comparados aos IPs. Creio que ele fala muito aqui também dos ciclos, os ciclos pelos quais nós passamos em nossa vida. A vida é formada de momentos bons e momentos ruins. O IP fica florido por pouquíssimas semanas no ano, uma semana, às vezes nem isso, e é o momento mais exuberante da vida dele, do ano dele. Então nós também temos assim um momento de muita alegria e depois um momento de renovação, um momento de renascimento, e creio que é isso que nós poderíamos pensar. Desafio. Ninguém fez o desafio, ninguém me marcou pelo menos, então ainda tá. Se alguém for à rua e ver o IP florido, lindíssimo, por favor, tire foto e me mande. Eu recebi antes de colocar esse desafio. Algumas pessoas me mandaram fotos de IP, mas depois não. Gosto de ver os IPs floridos. Talvez eu seja boba por ligar para isso. Talvez bobo seja quem não liga. Ou quem não liga que é... Deveria ser quem não liga, tá certo. Tô doida. Relacione a tirinha de Armandinho ao texto de Rubem Alves. Tem tudo a ver, né? O Rubem Alves também gostava dos IPs. Ele nos ensina a olhar com esse olhar de atenção para a natureza, com poder enxergar Deus nessas coisas do dia a dia, poder ver a beleza em tudo que a natureza nos dá. E eu acho que o IP é desses símbolos mais bonitos, né? Gente, tinha outra que eu acho que eu pulei uma pergunta. Não sei. Porque eu acho que tinha, porque o IP é a árvore símbolo do Brasil, muita gente não sabe, o IP é nosso símbolo. E eu conversei bastante com minha sogra na semana passada e ela falou que quando ela foi morar para o Paraná, lá nos anos 60, para quem não sabe, houve uma grande colonização do Paraná nos anos 60, e as pessoas foram para lá para desmatar e fazer roçado, fazer roça mesmo. E ela foi com a família dela, na época ela tinha 14 anos, foi com os pais e os irmãos para lá, e eles derrubaram IPs gigantescos. Eles diziam que precisavam de 4 ou 5 pessoas para abraçar o tronco do IP, e eles derrubaram todos. Imaginem, era tão comum, havia tantos IPs, eles não... Era um modo de subsistência, eles não olhavam para aquilo como algo bonito. E ela me contou que às vezes quando o IP era derrubado, o tronco dele deitado era maior do que uma pessoa de pé. Uma pessoa, no caso, o pai dela era alto, tinha mais de 1,80 m, e o tronco do IP era mais alto que ele. Então imagine que lindíssimos que não deveriam ser esses IPs que foram derrubados no Paraná. Lá em Mato Grosso do Sul, onde eu morei por 6 anos, também tem IPs maravilhosos. Aqui em Santa Catarina nós temos vários IPs, mas eles são muito pequenininhos comparados aos IPs do Centro-Oeste. Acredito que em São Paulo também haja IPs lindíssimos. Mas, gente, então era isso. Eu espero que vocês tenham um olhar bonito, né? Um olhar, não é bonito a palavra, me fugiu a expressão que eu quero dizer, mas esse olhar atento, esse olhar carinhoso para a natureza depois de pensarem sobre esse texto, tá bom? Então, por hoje nós ficamos por aqui. Na semana que vem eu mostro o meu rosto de novo, eu espero que ele esteja desinchado, que os hematomas tenham passado. Acho que eu não falei, né, gente? Eu fiz um procedimento no rosto, por isso eu não quis mostrar o rosto aqui hoje, porque eu estou muito feia. Não quero assustar vocês, tá bom? Um beijo a todos e até a próxima semana.